Olá, meus amigos, nosso assunto neste momento é futebol, é o futebol santareno. Eu fui consultado na rua por alguns torcedores do São Francisco Futebol Clube, do Leão Azul Santareno. E o que aconteceu com a equipe neste ano de 2017, totalmente diferente do ano de 2016, fez com que muitas interrogações pairassem na cabeça do torcedor, de setores da imprensa e da população em geral. Na expressão popular se diz assim: olha, mudou da água para o vinho, ou do vinho para a água. No caso do São Francisco, me permitam, eu diria que comparando 2016 e 2017, o Leão Azul Santareno mudou do céu para o inferno. Por isso eu fiz questão de chamar aqui hoje e vou conversar com o treinador Walter Lima, que foi quem fechou a temporada do Campeonato Paraense, concluiu os jogos, e que agora já foi confirmado e vai ser o treinador da equipe no Campeonato Brasileiro da Série D. Walter Lima, seja bem-vindo aqui à TV Impacto, prazer recebê-lo. E depois de uma campanha desastrosa, que você pegou o bonde andando, agora já está confirmado como o treinador que vai agora formar um novo grupo para uma nova temporada, que é o Campeonato Brasileiro da Série D. Não, prazer meu, Oswaldo, é uma satisfação muito grande. Já tivemos a oportunidade de conversar em estúdio e hoje numa situação diferente, né, que um estúdio de maneira interativa, através da internet. Então um avanço, vejo que é um avanço, não é? Canalizando aí uma possibilidade para que todos tenham acesso às informações. Então é isso, realmente fizemos uma campanha muito boa no campeonato passado, chegamos à final do campeonato, colocamos o time naquele momento já na Série D, esse ano na Série D, na Copa do Brasil, que rendeu divisas interessantes, importantes para o clube. Infelizmente não foi bem no campeonato. E agora é planejar, replanejar, repensar para que salve-se pelo menos esse ano, e que possa avançar na Série D, subindo para uma Série C, por conta de que pode causar um prejuízo em cima de tudo que ganhou. Sim. Então agora é trabalhar. Essa competição que agora em maio vai começar, que é a Série D do Campeonato Brasileiro, ou a quarta divisão, como queiram chamar, é oportunidade para o São Francisco não só se reerguer em relação ao crédito junto à torcida, como é a última competição do ano que ele vai participar. Sim. É verdade. Para você ver a importância da competição, por exemplo, o Clube do Remo lutou muito para hoje estar onde está, tentando subir uma Série B e Série A, ficou 5 anos para chegar a uma Série D, né? É muito difícil, é complicado. E nós, em um ano, nós fomos para 2. Então isso tem que ser muito valorizado, teria que ser muito valorizado para que realmente a gente pudesse ter um avanço e chegar a uma Série C e elevar cada vez mais o nome do clube e colocar no devido lugar onde o futebol sempre tem que estar, competindo entre os grandes. E agora vamos fazer todos os esforços possíveis, não é? Junto à diretoria, junto àquelas pessoas que realmente vão fazer o clube para que a gente possa fazer uma campanha boa. Vamos falar um pouquinho aí da campanha ainda do Paraense, Rodrigo, porque a torcida se pergunta o que foi que houve com o São Francisco, né? Que na temporada de 2016 foi muito bem, planejamento que funcionou, uma equipe que dava gosto de ver jogar, né? Chegou a vice-campeão paraense, como você disse, conquistou vaga para a Série D do campeonato, Copa do Brasil, se manteve na elite e esse ano, além de tudo, vai disputar agora a segundinha do Campeonato Paraense. E esse regulamento ele é muito malvado, né? Porque em 2017 São Francisco não volta ainda para a elite. É um regulamento controverso, porque, por exemplo, as equipes que vão disputar agora a segundinha nesse ano agora, praticamente algumas equipes são convidadas, outras ficam esperando. Esse ano que passou, tiveram 3 reuniões, porque equipes tentando desistir da competição da segundinha. Então foi protelando, tendo algumas reuniões para que realmente tivesse segundinha. E o time que está na elite, quando cai, não tem o direito a disputar. Quer dizer, tem equipes que entram como convidado, e o time que estava na disputa da elite não pode disputar. Eu achei assim meio controverso, mas foi o regulamento aprovado por todas as equipes, pela direção, porque foi o conselho técnico que reuniu e aprovou. O conselho técnico qual que é? Os presidentes de clubes que vão a Belém para estudar o regulamento e aprovar. Então é isso. Então o que eu penso assim, tudo está muito direcionado
ao pensamento de como você quer a equipe, de como você quer montar a equipe, o planejamento, isso chama-se o planejamento. E fizeram um planejamento onde, lógico, não estou aqui para contestar, mas os resultados indicaram, não é? E cada um pensa futebol de uma maneira. Eu trouxe no ano passado uma equipe base da Desportiva, garotos jovens, eu trouxe 5 jogadores e os 5 eram titular no time. Ou seja, você é sabedor disso, Oswaldo, que acompanha o futebol há muito tempo, fazer uma equipe é muito complicado, é muito difícil. O Brasil fica 4 anos para tentar montar uma equipe para disputar a Copa do Mundo. Isso. E com todas as possibilidades possíveis de jogador. O treinador coloca quem ele quiser, o jogador que ele quiser, no mundo todo, mas que seja brasileiro, está à disposição dele. E ainda assim, às vezes, não faz um time bom, como a gente vinha não jogando muito bem. E o que ocorre? É muito difícil você fazer uma equipe com o tempo. Imagina muito rapidamente. No ano passado, a estratégia que eu usei de ter uma base que já jogava, e trouxe 5 jogadores de um time de 11, eu tinha 5 jogando. Então ali já foi um avanço muito grande, porque eu tinha aquele entrosamento. E foi isso que ocorreu. O time jogava muito bem, modéstia à parte, o time era muito bom, e chegou à final do campeonato. Esse ano, não sei de que maneira foi pensado, o certo é que a estratégia montada não foi boa, não funcionou. O São Francisco não teve resultados, nem mesmo os amistosos, não ganhou um amistoso antes da competição. Isso se refletiu dentro do campeonato também, onde os resultados não foram bons. A sorte caminhou um pouco do lado de São Francisco no momento, que foi quando ganhou o Botafogo e passou de fase na Copa do Brasil, e que ali deu uma divisa financeira muito boa, que salva um ano ruim, não é? Salva um ano ruim, que agora eles podem pensar, planejar o futebol. O CT, que vão investir no CT, eu acho que tem que ser investido, porque o time tem que ter estrutura própria para trabalhar, tem que ter refeitório, alojamento, academia e sala de fisioterapia e por aí vai. Senão fica muito complicado fazer o futebol só na boa intenção. E aí compromete um pouco também o futebol. Compromete por quê? Porque a diretoria tem um limite financeiro para usar em relação ao futebol, agora na Série D. Porque o futebol, você sabe que é um risco sempre. E entre correr o risco de uma coisa que já é certa, que é o dinheiro que tem para colocar no CT, e o futebol, vai se trabalhar com um time, com um grupo, com uma equipe que tem limite financeiro. Certo. Então isso aí eu já estou colocando. E vou usar da minha estratégia, do meu conhecimento regional, meu conhecimento em relação a jogador. Tenho um banco de dados, isso me favorece, me ajuda muito para montar uma equipe que com valores não muito altos, mas que seja competitiva. Tá. Bem, vamos deixar um pouco agora já esse passado, que não é bom a gente estar falando muito. Sim. Já passou, inclusive os jogadores já foram dispensados, alguns jogadores também falam a memória 8, número de 8, outros já devem sair. Vamos falar então para o futuro agora, porque a torcida quer o futuro. Como é que vai ser o São Francisco daqui para frente? Você já foi mantido, será o treinador para a Série D e vai montar o time. Sim. E me parece que você vai adotar uma estratégia aí de fazer uma seleção, uma peneira. Como é que é isso? A partir de quarta-feira agora eu vou fazer uma peneira quarta, quinta e sábado pela manhã. Está franqueado, está aberto para qualquer jogador, qualquer atleta de Santarém, do Baixo Amazonas, Itaituba, Monte Alegre, Óbidos, Erechim, qualquer jogador pode vir, que eu vou ver esse jogador. De repente podemos achar uma qualidade que seja o suficiente, ou que seja até além da expectativa que nós precisamos. Até porque, Oswaldo, assim, sempre fica aquela ideia, uma estigma de que os jogadores locais não dão oportunidade para o jogador local, não tem ninguém. Então, dou sim a oportunidade. Você vê o Elielton, ano passado foi vendido, o Elielton é um eterno reserva, fiz titular e foi vendido para o Guarani. E o clube ganhou com isso, e ele também é um jogador. Então eu vou fazer essa peneira para que, não só por conta de que as pessoas cobram que seja oportunizado os jogadores locais, como também eu vejo uma possibilidade. Você acredita que a região tem valores? Pode vir a ter um jogador que chegue e demonstre uma qualidade que a gente precisa, que seja melhor do que os que vieram, também melhor do que os que vieram, não precisa tanto. Então é assim, a gente vai dar essa oportunidade. E aí fazemos semana que vem, no dia 20, já é a minha ideia de estar com todo mundo, com os contratados, a equipe montada, para que não comece a temporada, a pré-temporada, improvisando, porque o campeonato começa dia 21 de maio. Certo.
Desse plantel que disputou o Campeonato Paraense, que inclusive não foi você quem montou, né? Todo mundo sabe que não foi. Ou seja, como eu disse no início, você pegou o bonde andando e tentou de toda forma recuperar, fez o que foi possível, mas o impossível não foi possível conquistar. Alguns jogadores serão mantidos, quais? Você poderia citar? Os jogadores locais que estão fazendo parte do plantel ainda não trabalhando nesse planejamento, porque agora está na ideia de acertar contrato, de liberar, de dispensar. Então esses jogadores ainda compõem o plantel. São alguns jogadores nossos que nós temos aqui, Rodrigo, Tavinho e por aí vai. Nós temos ali uns 7 jogadores. Os jogadores alguns que vieram, nós temos o Lucão, o Juninho, que são da Desportiva, que vão continuar. Nós temos o Charles, zagueiro, e o Thiago Marabá também, que a gente está mantendo até agora. Então esses jogadores, dos que tinham no plantel, são os que restam. Agora, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, mas não é preciso citar nome. Sei e reconheço que você é uma pessoa muito ética, muito profissional. Mas sem citar nomes, me fale francamente aqui para o nosso internauta aqui da TV Impacto. Desse plantel que foi montado, que não foi montado por você, que disputou o Campeonato Paraense e aqueles 2 jogos da Copa do Brasil, tinha jogadores aí que você de maneira nenhuma traria? Sendo bem ético, eu vou lhe dar a resposta que eu acho muito interessante e boa a sua pergunta. Por quê? Eu tinha a ideia de que eu viria iniciar o campeonato. Eu até tinha ideia. Eu tinha aquela ideia de que eu iria... Terminei bem no ano de 2016, pode ser mantido, então exatamente. Já começou a trabalhar na cabeça aqui. E sim. Então não houve o contato, não houve nenhum tipo de relação, assim, de contato de negócio, então eles priorizaram outra situação e que respeito. E eu tinha, como eu falei, que eu tenho um banco de dados e eu já tinha levantado as possibilidades, já tinha o plantel montado, no papel, e vou lhe dizer uma coisa, nem 4 jogadores do que eu montei o plantel está em nenhum time do campeonato. E isso eu fiz questão, sempre eu estou lembrando, falo com meu filho e alguns amigos, eu digo, olha, só para te teres ideia, do plantel que eu montei, se eu inicio o campeonato, nem 4 jogadores está em nenhuma equipe do campeonato, nem do São Francisco, nem do São Raimundo, nem do Tucuruí, nem de Paragominas, ninguém. Então, nenhum deles. O máximo que tem é 2, 3 jogadores do que eu já tinha planejado. Por aí você tira que seria um time totalmente diferente. Tá. Então a gente conclui aqui hoje, o torcedor quer ouvir do técnico Valtinho, que, claro, tem toda a confiança da torcida, da diretoria, pelo trabalho que fez, principalmente no ano passado, para esse Campeonato Brasileiro. O que é que você poderia dizer para o torcedor? O que eu gostaria de dizer é que vamos tentar fazer um time competitivo, dentro da realidade do clube, mas como eu falei, usando da minha influência, trazer jogadores que são competitivos. Nós temos um certo trunfo na mão, em função de que temos apenas São Raimundo e São Francisco disputando a Série D, e nós temos várias equipes no campeonato. Nós vamos ter uma demanda de jogadores boas, interessantes, disponível. E uma coisa que prometo assim, é aquilo que sempre eu fiz no futebol, me dedicar com muito empenho, muito esforço, não é? Então é isso. Ok. Desejamos sucesso ao São Francisco e ao técnico Valtinho. Grande abraço.